Olá, gente. Professor Rui, e nós estamos aqui para mais uma aula de Cálculo 2. Então, como eu havia prometido, na aula de hoje a gente não vai mais trabalhar com integrais, tá? Nós vamos fazer as 3 últimas aulas baseado num assunto que tem relação com o conteúdo, mas que fica um pouco à parte. Ele pode ser visto separadamente. Inclusive, nós poderíamos ter começado o curso com ele lá em Cálculo 1 ainda, com essa parte. Mas fica a cargo de como você quer organizar, tá? Eu quero deixar um parênteses que a gente vai rever esses conteúdos de limite de sequência, e série de novo em análise. Então, nessa primeira abordagem, nós não vamos fazer as demonstrações, nós vamos fazer uma coisa bem superficial, só para que vocês tenham um conhecimento, tá? Então, hoje nós vamos falar de sequências de números reais. Tá? Então, para começar, nós vamos definir uma sequência de números reais como sendo uma função, tá? Que associa a cada número natural um número real, tá? E aqui, gente, a gente vai fixar que as sequências, os números naturais, perdão, eles começam no 1, tá? Do 1 para frente. Os números usados para contar. 1, 2, 3, 4. Então, existem várias formas de denotar uma sequência. A gente pode ficar denotando ela por f de n igual a n, ou parar de olhar como função já mentalmente e ficar olhando como só com o termo geral AN, tá? Então, existe essa notação AN, com N pertencente ao natural. Observe que a gente sempre diz que o N pertence ao natural, ou a gente pode representar ela assim, ó, já abrindo um parêntese e elencando seus termos, ou, para ser mais rápido, simplesmente botar o termo geral entre dois parênteses, tá? Esse AN a gente chama de termo geral da sequência, tá? O AN. Olha que interessante. Vamos ver alguns exemplos só para fixar esse estudo. Uma observação é que a gente já conhece sequências, tá? No ensino médio a gente estudou duas sequências em especial, que foram as PAs e as PGs, as progressões aritméticas e progressões geométricas. Lá a gente aprendeu a calcular o termo geral, aprendeu a calcular a soma dos termos, enfim. Foi um estudo que é um estudo de sequência também, só que não dessa forma. Então, vamos ver alguns exemplos só para a gente fixar nossas ideias melhor. O primeiro exemplo é a sequência 1 sobre n, ó, como é que ela está escrita. Essa sequência aí, quem seria a função? A função sai dos naturais e chega em R, ela pega um n e leva no f de n igual a 1 sobre n, tá? F de n é 1 sobre n. Então, em vez de ter toda essa formalidade, a gente simplesmente escreve o AN igual a 1 sobre N. Então bota 1 sobre N dentro de um parênteses com N pertencente aos naturais, ou somente 1 sobre N parênteses, ou você começa a elencar os termos 1 sobre 2 e assim vai. Tá? Então, existem várias formas de você denotar uma sequência. Outro exemplo é esse, 1 sobre 2 elevado a N menos 1. Tá? É 1 sobre 2, 1 sobre 8, né? Que era para ser um 8, gente, perdão, escrevi errado, tá? E assim sucessivamente, 1 sobre 16, 1 sobre 32, e assim segue, tá? Outro exemplo, que é a sequência mais fácil que temos, é a sequência dos números naturais, né? 1, 2, 3, 4, 5. Observe que eu já denotei só entre parênteses, eu não botei mais N pertencente aos naturais. Pode, tá? Outro exemplo é essa, menos 1 elevado a N. O que é que ela faz? Ela fica alternando. Um termo é menos 1 e o outro é 1. Um termo é menos 1 e o outro é 1. Tá? Pode ter uma sequência constante? Pode. Essa sequência constante igual a 3. 3, 3, 3, 3, 3. O termo geral é 3. Tá? Então, são exemplos de sequências. Sequências têm uma infinidade de sequências. Com certeza, vocês conhecem várias sequências interessantes. Tá? Essa outra é 1, 2, 1 sobre 3, 2, 1 sobre 5, 2. Então, ela é 1 sobre n, se o n é ímpar, e 2 se o n é par. Olha que sequência estranha. Tá? Não deixa de ser uma sequência também. Tá? Quando a gente estuda sequência, a primeira coisa que a gente pensa agora, já que a gente tem uma noção de limite, é
será se essa sequência ela vai para algum lugar conhecido, o que acontece com ela? Ela explode ou ela vai se aproximar de um número? O que acontece no limite? É uma pergunta que pode surgir naturalmente. Para isso, nós vamos definir o que é o limite de uma sequência. Nós dizemos que A é o limite de uma sequência N, e eu escrevi assim, o limite quando N vai para o infinito. Uma observação que comumente nós vamos esquecer de botar esse N para infinito, tá? Como trata-se de sequência e só o N varia, fica subentendido que é o N indo para infinito, tá? Então, a gente às vezes vai esquecer esse N para o infinito. A gente diz que A é o limite da sequência, se dado um epsilon qualquer, conseguirmos encontrar um número N, que pode depender de epsilon, tal que toda vez que eu pegar um termo da sequência que estiver à frente desse N, a sequência vai ficar epsilon próximo de A. Tá? O que é que isso quer dizer? Eu vou tentar fazer um desenho para melhorar nosso entendimento. Eu vou escrever a reta dos reais aqui, tá? Que é o conjunto dos números reais. E observe, se a gente quiser denotar uma sequência na reta, imagina, a sequência começa, o A1 está aqui, vou escrever assim, o A1 está aqui, aí o A2, vou pegar uma sequência que está indo para frente, A2, A3, tá? Então, ela está andando, tá? Então, vamos imaginar que a sequência tem limite A. O que quer dizer? Que vai existir um N, que eu escrevi com N maiúsculo, tá? Um N maiúsculo que pode depender desse epsilon, que a partir desse N maiúsculo, todos os termos da sequência vão ficar epsilon próximo de A. Ou seja, quando eu fizer A menos epsilon e A mais epsilon, todos os termos da sequência agora vão morar aqui dentro. Ó. Todos os termos vão morar aqui dentro. Todos os termos quais? A partir da posição N maiúsculo. Tá? Então, a partir de uma certa posição, que vai ser esse N maiúsculo ou maior que ele, né? Todos os termos da sequência vão ter que estar dentro desse conjunto A menos epsilon, A mais epsilon, dentro desse intervalo. Então, quando isso acontece, a gente diz que o limite da sequência é A. Tá? Então, a ideia de limite de sequência é um pouco parecido com aquela ideia que a gente já tinha de limite. Tá? Vamos olhar para um exemplo. Olha esse exemplo, o limite, quem seria o limite de 1 sobre N? Intuitivamente, a gente consegue ver que é zero. Porque se a gente começar a elencar os termos, é 1, 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4, 1 sobre 5, e assim vai. Certo? Esses são os termos da sequência. A gente pode afirmar que é zero esse limite? Como é que a gente mostraria pela definição? Então, de fato, como é que a gente faria? Dado um epsilon qualquer, imagine que a gente tem um epsilon dado, um epsilon bem pequeno. Vamos escolher o n como sendo 1 sobre epsilon, tá? 1 sobre epsilon. Então, se eu pegar um n maior do que esse n que eu peguei, quem seria 1 sobre n? 1 sobre n menos 0, né? No caso, que é o limite. Esse módulo aqui vai dar o próprio 1 sobre n, que é menor do que 1 sobre n maiúsculo, tá? Já que eu peguei o nzinho maior que o nzão. Então, isso aqui é verdade. Só que esse 1 sobre nzão é a mesma coisa que 1 dividido por 1 sobre epsilon, tá? Que é o próprio epsilon. Então, a gente pode encontrar um n agora, que é esse n epsilon. A gente vai pegar o primeiro cara que for inteiro, tá? E assim, quando eu reescrevo, quando eu pego esse n daquele jeito, de fato, 1 sobre n menos 0 é menor do que epsilon, tá? Já que 1 sobre n é menor do que epsilon. Então, a gente consegue mostrar pela definição que essa sequência 1 sobre n, ela vai para 0, tá? De fato, ela vai para 0. Por quê? Porque aqui está o candidato a limite, ó, 0. Tá? Então, a gente comumente se questiona sobre as definições, mas na prática a gente não fica checando definição, checando os limites pela definição, porque isso pode ser muito trabalhoso e aí a gente pode nem conseguir, inclusive. Tá? Pode ser uma operação um pouco difícil para a gente entender. Quando esse limite existe, a gente diz que a sequência converge.
Já se o limite não existir, a gente diz que a sequência diverge, tá? Comumente vai aparecer. Então, nesse exemplo anterior, a sequência converge e seu limite é zero. É uma sequência convergente de limite zero, tá? Então, corriqueiramente, a gente vai escrever o limite de n indo para o infinito igual a A, ou então, simplesmente, a gente vai botar a n com a setinha indo para A, tá? Ou a gente vai escrever sem o n para o infinito, tá? Só pela pressa, comodidade mesmo. A gente sempre escolhe uma dessas notações e qualquer uma das três, elas servem para a mesma coisa, tá? Então, são notações auxiliares. Ao pensar em sequência, imediatamente a gente pode pensar. E dá para a gente pensar numa coisa menor? Teve um exemplo que eu mostrei que a sequência era definida por duas sentenças. Será se eu posso pensar em subsequências? Então, vamos pensar o que seria uma subsequência. Então, seja n uma sequência de números reais e considere um subconjunto infinito dos naturais. Observe, gente, que essa condição aqui é extremamente importante. Para ser uma subsequência, eu tenho que definir um subconjunto infinito dos números naturais. Então, uma nova sequência que pega os termos, apenas os termos que estão nesse conjunto infinito que eu defini, a gente chama de uma subsequência da sequência n. Tá? Então, vamos ver um exemplo para a gente entender melhor. Então, se a gente olhar para essa sequência menos 1 elevado a n, e olhar com carinho, essa sequência é a sequência menos 1, 1, menos 1, 1. Todos os termos ímpares da sequência são menos 1 e todos os termos pares da sequência são 1. Observe que nós temos duas subsequências. Por que eu posso dizer que são subsequências? Porque os termos ímpares são um conjunto infinito de termos. 1, 3, 5, 7, 9 são infinitos. E os pares, que são 2, 4, 6, 8, também é outro conjunto infinito. Então, nós temos duas subsequências da sequência menos 1 elevado a n. Tá? Uma observação extremamente importante é que, do jeito que a gente definiu o nosso nk, nós podemos mostrar que o nzinho k, que é os elementos do nk, eles são sempre maiores ou igual que k. Por exemplo, o primeiro termo desse conjunto infinito que eu peguei, desse subconjunto infinito, ele tem que ser maior ou igual que 1. Já o terceiro termo desse subconjunto, ele tem que ser maior ou igual que 3. Ou seja, quando eu ordeno os termos do meu subconjunto infinito, eles sempre vão estar à frente dos termos dos números naturais, tá? Se eu pegar o terceiro termo do meu subconjunto, com certeza ele vai estar à frente do terceiro termo do conjunto dos números naturais. E a gente consegue até demonstrar isso de certa forma. Olha, o N1 é maior ou igual que 1, tá? Porque a gente está pegando o subconjunto dos números naturais. Todos os naturais já são maior ou igual que 1. Então, esse aí, em particular, também é maior ou igual que 1. Como o N2 é escolhido maior que 1, maior estrito que 1, esse N2 tem que ser maior ou igual que 2. Tá? Do mesmo motivo, como o N2 é maior ou igual que 2, o N3 tem que ser maior que o N2. Ou seja, o N3 tem que ser maior ou igual que 3. E assim a gente ganha que o NK tem que ser maior ou igual que K. Tá? Então, observe, cada termo da sequência, da subsequência, ele está sempre à frente do termo da sequência. O terceiro termo da subsequência sempre está à frente do terceiro termo da sequência, e assim sucessivamente. Então, a gente pode enunciar um teorema extremamente importante, é que se a n vai para A, então todas as subsequências ANK de AN também tem que ir para A. Tá? Se uma sequência vai para A, todas as subsequências também tem que ir para A. Então, como é que a gente demonstra esse fato? Se o AN vai para A, então, dado um epsilon, existe esse N0, esse N maior do que 0, que para todo N que eu pegar maior do que ele, a minha sequência vai ficar epsilon próximo de A. Tá? Agora a gente vai usar aquele fato. Como NK é maior do que N,
NK sempre está na frente do N, também nós teríamos esse ANK menos A menor do que epsilon, tá? Tá? Então, aí isso é só a definição do limite da sequência, tá? Então, se o NK é sempre maior igual que K para todo K, nós teremos que o K é maior do que N epsilon. Ou seja, o NK, gente, é maior do que o N epsilon. Logo, o ANK, ele também está epsilon próximo de A. Ou seja, se ele está epsilon próximo de A, o ANK também vai para A. Ou seja, o que é que isso conclui? Que se eu tenho uma sequência que vai todinha para A, todas as subsequências também têm que ir para A. E eu ganho como corolário que se uma sequência possui duas subsequências convergindo para limites distintos, então a sequência não converge. Por quê? Porque se a sequência convergisse, todas as subsequências tinham que convergir e convergir para o mesmo limite da sequência que eu peguei original. Então, esse corolário, ele vem diretamente desse fato. O que é que diz o corolário? Se eu tiver duas subsequências convergindo para limites distintos, então a sequência não pode convergir, tá? Então, por exemplo, essa sequência menos 1 elevado a n, ela não pode convergir porque eu tenho duas sequências que convergem para limites distintos. Por exemplo, menos 1 elevado a 2n converge para 1, menos 1 elevado a 2n menos 1 converge para menos 1. Essa sequência não pode convergir. Essa outra, que eu já mostrei anteriormente, ela também não pode convergir, tá? Nós temos duas sequências aí, né? É uma sequência com duas subsequências, perdão. Uma subsequência constante igual a 2 e uma subsequência que vai para 0, tá? Então, duas subsequências com limites diferentes, a sequência não pode convergir, tá? Então, o limite de uma sequência, quando ele existe, ele é único, tá? Se tivesse dois limites. Isso aqui também dá para demonstrar, tá? Mas a gente vai omitir isso, porque em breve a gente vai estudar no curso de análise, e aí lá vai ter um rigor maior, a gente vai fazer as demonstrações com um pouco mais sutileza, tá? Um pouco mais de sutileza. Então, vamos pensar no que seria uma sequência não decrescente, tá? Então, vamos pegar uma sequência, a n, e ela vai ser não decrescente se os termos eles não decrescerem. Ou seja, o A2 for maior ou igual que A1, o A3 for maior ou igual que A2 e assim sucessivamente. Ela não decresce. Ela pode crescer, mas ela também pode ficar parada. O que não pode acontecer é ela crescer, né? Ela não decresce. Ela é dita não crescente quando o contrário acontece, tá? Ela é dita estritamente crescente quando os termos crescem obrigatoriamente de um para o outro, e ela é estritamente decrescente quando os termos decrescem de um para o outro, tá? Isso a gente pode falar. É lógico, gente, que uma sequência que é crescente, ela também é não decrescente. E uma sequência que é decrescente, ela também é não crescente, tá? Então, elas estão dentro uma da outra. Um exemplo é essa sequência ela é estritamente decrescente, tá? Esta outra, ela é estritamente crescente. Essa sequência que eu escolhi assim, 1, 2, 2, ela, é porque eu deveria ter feito mais um termo. É 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4. Pensa ela assim, fica mais bonita. Ela é não decrescente. Tem hora que ela começa a crescer, tem hora que ela estagna, depois ela continua crescendo, tá? Essa outra que tem a mesma filosofia, ela é não crescente, tá? Uma sequência que é não decrescente ou não crescente, a gente costuma corriqueiramente chamar de monótona. Então, para a gente não importa muito se está crescendo ou decrescendo. Se tiver esse padrão de não crescente ou não decrescente, a gente vai chamar
de monótona. Então, guarda esse nome no coração. Uma definição extremamente importante é a definição de sequência limitada. Tá? Ser limitado para a gente é não explodir, literalmente, não explodir, não extrapolar todas as barreiras. Né? Então, a gente diz que uma sequência é limitada se existir um C maior que zero, tal que a sequência em módulo, os termos da sequência em módulo, eles são sempre menores ou igual que C. Tá? Então, está dizendo aí que a sequência nem cresce, explode crescendo, né? E nem explode decrescendo para menos infinito. Tá? Então, a sequência é limitada quando isso acontece. Esse exemplo, ele volta sempre porque ele é bem especial. Essa sequência, ela é limitada, tá? Ela é limitada porque ela está sempre abaixo do 1. Ela é menos 1, 1, menos 1, 1. Então, em módulo, ela é menor ou igual que 1 sempre. Essa sequência seno de n também é uma sequência limitada. A gente sabe que o seno está entre menos 1 e 1, ou seja, o módulo do seno é menor ou igual que 1. Então, essa sequência também ela é limitada. Tá? Tem um teorema extremamente interessante, que eu não vou demonstrar ele agora, mas certamente no curso de análise, na reta, a gente vai ver de novo e nós vamos demonstrar ele para vocês entenderem. Mas vocês podem guardar no coração que esse resultado é muito importante, que se você tem uma sequência monótona ilimitada, então essa sequência converge, tá? Então, a gente vai guardar isso, que isso pode ser muito útil daqui para frente, tá? Então, pensando no limite de sequências, a gente também tem propriedades operatórias. Observe que, de certa forma, nós estamos remetendo a um estudo de limite que a gente já fez em outro momento. Tá? E agora nós estamos olhando para a sequência e a gente também tem propriedades operatórias para o limite. Então, vamos pensar inicialmente que o limite de AN e BN existem. Tá? Então, se eles existem, vale as seguintes propriedades operatórias. Eu posso fazer o limite da soma, e esse limite da soma vai ser a soma dos limites. Eu posso fazer o limite do produto, e esse limite do produto vai ser o produto dos limites. Eu posso fazer o limite da divisão, desde que o limite do quociente, do dividendo, perdão, não seja zero. O limite de uma constante é ela mesma, tá? Se você tomar a sequência constante. E se eu multiplicar k vezes uma sequência, é k vezes o limite da sequência. Tá? O limite do módulo de AN é o módulo do limite de AN. Se AN é menor ou igual que BN, os limites eles conservam a desigualdade, tá? Isso aqui a gente chamou lá de função do teorema da permanência do sinal, aqui é uma coisa parecida, tá? Se AN é menor do que BN, que é menor do que CN, e a gente tem o limite de AN, de CN e de AN, eu escrevi certo? Escrevi, tá. Se essa desigualdade acontece, a gente tem os limites dos extremos, então do meio também tem que ir para o mesmo lugar. É o teorema do confronto, tá? É aquele mesmo teorema do confronto que a gente viu lá em limite. E por fim, se a gente tem uma sequência positiva, né, maior ou igual que zero, então o limite da raiz enésima, da raiz de AN, perdão, é a raiz do limite de AN. Então eu posso tirar a raiz para fora, tá? Raiz do limite da raiz é a raiz do limite, tá? Eu não vou demonstrar esses fatos, tá? Porque em outro momento a gente vai ver isso com mais rigor, mas todos eles são verdades. Como é que a gente aplica isso? Fazendo alguns exemplos, tá? Então, o primeiro exemplo é esse, calculei esse limite, tá? Nessa aula eu digitei as soluções, porque era muita coisa para fazer, se a gente fosse fazer algo, ia demorar demais. Então, como é que a gente vai fazer? A gente faz como fazia antigamente, lá em limite de função, a gente bota o termo, o maior termo em evidência, que é um n ao quadrado, tanto em cima quanto embaixo, e aí eu botei em evidência e já cortei, e depois eu passei o limite em n. Tá? Mesmo comportamento que eu tinha lá
em funções. Eu poderia também, gente, usar L'Hopital. Eu tenho uma fração, ó, usar aqui em cima e embaixo explode. Eu podia usar L'Hopital também, tá? Observe que eu estou me comportando como eu me comportava em função. Por que, é que eu não fizesse usando L'Hopital? Porque eu ainda vou enunciar um resultado que associa esse limite a uma função, tá? Então, por hora, eu não estou usando L'Hopital por isso, mas observe que a ideia é a mesma coisa, tá? Esse aqui, como é que eu faria? Da mesma maneira que a gente já fez em outro momento, lá em função. Eu multiplico pelo conjugado em cima e embaixo. Multipliquei por esse rapaz aqui, que é o conjugado. O que apareceu foi isso, tá? E em cima ficou 1 e embaixo ficou uma coisa que explode. Ou seja, esse limite todo vai para zero. Tá? Esse limite aqui é aquele, parece muito com aquele limite exponencial fundamental, não sei se você, fundamental trigonométrico, perdão. Olha como parece. Parece um pouco, né? Mas como é que a gente vai olhar para ele? A gente vai olhar para ele assim, ó. Observe que o seno ele está entre 1 e menos 1. Tá? O seno está entre 1 e menos 1. Eu posso multiplicar por 1 sobre n de todos os lados da desigualdade? Posso. E quando eu multiplico, eu permaneço com ela porque o que eu multipliquei é um fator positivo. Então, eu fico com essa desigualdade aqui. Eu posso mandar um n para o infinito? Posso. E os extremos, ó, os dois vão para zero. Se os dois do extremo vão para zero, a sequência do meio também tem que ir para zero. É aquela propriedade que eu chamei de teorema do confronto. Tá? Então, esse limite aqui é zero. Tá? Olha que legal. A gente tem um resultado que diz assim, se eu tenho uma sequência limitada multiplicada por uma sequência que vai a zero, então esse resultado vai a zero também. Uma limitada vezes uma que vai a zero. Foi o que a gente acabou de mostrar. A gente usou que a seno era limitado, depois multiplicou por uma sequência que ia a zero dos três lados, depois mandou o limite. Tá? Então é a mesma coisa. Tem alguns limites que aparecem mais que os outros, ou que são extremamente importantes, e por causa disso a gente vai chamar de limites especiais, tá? Então, nós vamos encerrar essa aula falando de algum desses limites que aparecem muito e que são muito importantes. Então, eu vou chamar eles já como se fosse um resultado, tá? Então, o primeiro é esse aí, que a gente já conhece ele com x em vez de n, tá? É um limite exponencial fundamental. Esse limite, que é o limite de x elevado a n, se o x for em módulo menor estrito do que 1, é zero. Tá? E a raiz enésima de n é igual a 1. Tá? Esses resultados, a gente vai precisar deles corriqueiramente, então por isso eu resolvi trazê-los. Tá? Então, se você tem algum desses três, a gente pode assumir. Esse primeiro limite, a demonstração dele não é tão fácil. A gente mostra que essa sequência é monótona, mostra que ela é limitada, então ela converge para um valor. Esse valor é um irracional que a gente chama de E, tá? Eu não fiz, mas se vocês tiverem curiosidade, em um Google vocês encontram a demonstração do limite exponencial fundamental, tá? Já os outros dois eu demonstrei, só que pela correria da aula, eu vou deixar como leitura para vocês, tá? Dá para entender, não é muito difícil. Caso vocês tenham alguma dúvida, a gente pode discutir no nosso Meet, tá? Então, eu demonstrei o 2 e o 3, tá? Mas eu vou saltar por causa da correria e para não ficar uma aula muito extensa. Então, vamos aplicar um pouco disso. Primeiro, calculei esse limite de 1 mais 1 sobre 3n elevado a n, tá? E a gente vai fazer assim. Eu vou olhar para... Eu quero encontrar o limite dessa parcela. O que foi que eu fiz? Eu botei um 3 aqui e 1 sobre 3 fora. Observe que fazer isso é a mesma coisa de não fazer nada. Tá?
olhar para esse limite, então, é a mesma coisa que olhar para esse, que é a mesma coisa de olhar para esse, ó. Eu posso tirar 1/3 fora, que é aquela propriedade lá da raiz. E aí o de dentro é o exponencial fundamental, e aí fica com 1/3, fica elevado a 1/3. Então, observe que é apenas um simples manuseio, uma mudança de variável que a gente já acostumou, já fez lá em limites, tá? Esse exercício a gente já fez lá em limite, muito parecido. Esse teorema, gente, é muito importante, e sempre que a gente tentar calcular o limite de uma sequência que a gente não conseguir, a gente pode tentar olhar para ela como sendo uma função e tentar usar as regras de função que a gente conhece. Então, vamos entender seu enunciado. Seja f uma função de 1 a mais infinito em R, uma função tal que o limite dela dá L. E seja a n uma sequência onde a n é o f de n, ou seja, a sequência tem a mesma regra de formação da função. Então, essa sequência também vai convergir e o seu limite vai ser o mesmo limite da função, tá? Então, olha que legal, isso é muito legal. Por quê? Imagina que eu quero calcular esse limite. O que é que eu vou fazer? Eu vou usar L'Hopital. Por quê? Porque eu posso olhar, em vez de olhar para a sequência, eu posso olhar para essa função que está aqui. E em cima e embaixo explode, vamos para o infinito. Eu posso usar L'Hopital e derivar em cima dá 1, derivar elevado a x dá o próprio elevado a x. E em vez de eu olhar para esse limite aqui, que eu vou fazer um quadrado, eu posso olhar simplesmente para esse limite da frente, pela regra de L'Hopital. Tá? Então, em cima fica 1 e embaixo explode. Esse limite todo vai para zero. Olha só, estou usando a regra de L'Hopital para sequências, que é uma coisa que é um pouco diferente. Tá? Esse outro, a gente pode fazer a mesma coisa. Tá? Eu posso associar essa função, essa sequência, essa função, e eu posso usar L'Hopital. Então, o que seria o limite de ln de x sobre x? É a mesma coisa do limite. Derivada do ln é 1 sobre x, derivada de x é o próprio, é 1. Tá? Então, é olhar para o limite de 1 sobre x quando o x vai para... E isso dá 0. Tá? Então, olha só, eu posso usar L'Hopital agora. Eu posso associar a minha sequência a uma função e usar L'Hopital. Esse limite, o que é que comumente a gente faz? Como a gente já conhece para a função, a gente associa a essa função e esse limite a gente já sabe o que é. Tá? Mas na prática mesmo, como é que a gente faz? Assim, se você quiser uma demonstração com rigor, tenta mostrar que essa sequência é monótona, é limitada, usa aquele resultado que uma sequência monótona e ilimitada tem limite, e o limite é o irracional, que a gente... O limite é um valor que eu não sei quem é, e é esse irracional aí, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, a gente pode tirar nas nossas aulas ao vivo, tá? No Meeting. Então, e aí, é isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje, e até a próxima, tá? Lembrando que nós temos só apenas 2 aulas, tá? E nessas aulas nós vamos trabalhar com séries de sequência, ou série de números reais, perdão.